Glória a Deus. Aleluia. Quero falar coisa importante. Bom, sempre é importante, né? Então feche seus olhos, bonito. Pai, nós queremos colocar diante de Ti essa palavra. E que de fato o Teu Espírito Santo tome as rédeas. Não seja eu, mas Ele operando através de mim. Pai, glorifica o Teu nome aqui, Senhor. Que a Tua palavra venha com exatidão em cada coração. Para destruir os sofismas de Satanás, as muralhas e tudo que se levanta contra o conhecimento de Cristo, a altivez que se levanta contra o conhecimento de Cristo, caia por terra, Pai. Através das armas que o Senhor nos dá, que são celestiais, poderosas em Cristo, para anular tudo isso, para que o Teu povo, estes que vieram aqui, saiam edificados de fato, Pai, para Te contemplar, para andar com integridade diante do Senhor e ser um sinal Teu na terra, Pai. É isso que queremos e Te pedimos em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Na quinta-feira passada, eu falei sobre as vontades de Deus. Lembra disso? Deus tem vontades de Deus para Ele e Deus tem vontades dEle para que você as observe e cumpra e faça. Ok? Lembra disso? Aleluia. Mas antes eu quero falar uma coisa. Deus mandou fundar um portal chamado Portal 70. Todos sabem disso. E o que consiste esse portal? É um portal que prepara as vidas, prepara a sua vida para a vinda de Jesus. Porque muito pouca gente está falando sobre isso, mas Deus está incomodando muita gente para que fale sobre isso. A partir do ano passado, eu posso dizer, e muitos têm compartilhado disso, isso não sou só eu, que Jesus pode voltar dentro desses 10 anos. Que de fato nós estaríamos nos últimos 10 anos da igreja aqui na terra. E glória a Deus por isso. Mas para isso, Deus, eu creio, está levantando um povo que de fato ama e que ande dentro dos seus propósitos, em santidade, tem um estilo de vida santo. Eu vou falar mais ou menos sobre isso. Para que também seja um canal, para que Deus o use, preparando outras pessoas para isso. Amém? Porque eu te digo, todos os pré-requisitos para a vinda de Jesus já foram preenchidos. Todos. Então, para Ele vir, não falta mais nada. Falta, sim, um povo disposto. De fato disposto, rendido, que o ama. Porque diz lá em 1 Coríntios 2,9, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, jamais tocou o coração do homem. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Que é o que vai acontecer nesses dias. Essas coisas que ainda ninguém sentiu, viu ou ouviu. Amém? Então Deus quer que de fato nós nos preparemos e preparemos outras pessoas. Glória a Jesus. Amém. Vamos nessa, em nome de Jesus. Porque Deus tem dado mensagens de aperto para nós. Isso não sou eu que quero. É Deus que quer, é Deus que tem trazido essas mensagens para colocar cada um de vocês num alinhamento com Ele. Para que Ele possa fazer tudo que Ele planejou fazer para esse tempo mesmo. Amados, eu não estou marcando volta dia e hora para a vinda de Jesus, porque isso ninguém sabe. Certo? Eu não estou fazendo isso. Mas os tempos e épocas, isso sim, eu posso discernir, como muitos podem discernir, como muitos estão discernindo. Glória a Deus, isso está na palavra. Paulo falou sobre isso. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, ele falou dos tempos e épocas que nós poderíamos saber sim. Amém, queridos? Amém. Aleluia. Então, como eu falei na quinta-feira passada sobre as vontades de Deus, agora eu quero falar sobre como conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Tenho certeza que você quer ouvir isso. Porque nós temos visto muita gente perdida com relação à vontade de Deus. Em conhecer a vontade de Deus. Tem muita gente cega, perdida,
com depressão, e quem não está no centro da vontade de Deus, muitas pessoas, estão depressivas por causa disso. Mesmo. Isso é um dos fatos que mais trazem depressão. É não conhecer a vontade de Deus. Ah, mas como eu fazer para conhecer a vontade de Deus? Bom, você já deveria saber. Mas eu vou te dizer como. Amém? Eu vou te ajudar, em nome de Jesus, porque de fato Deus quer que eu fale sobre isso. Glória a Deus. Amém? Então vamos lá. Vamos partir de um texto base. Quem quer conhecer a vontade de Deus para a sua vida? Levanta a mão. Aliás, deixa eu falar um negócio aqui. No último domingo eu falei sobre corpo, lembra disso? Quem esteve aqui no domingo? Foi tremenda a mensagem, que até mexeu comigo. Pela forma como Deus deu, na sua completude, Ele deu essa palavra. Com relação ao que nós temos feito com o nosso corpo. E eu não preguei sobre isso lá no NEI, no acampamento, mas en passant eu falei, en passant sobre isso como última quesito da mensagem, e houve curas, houve coisas tremendas. Ele até me mandou uma mensagem, como também me mandaram mensagens sobre o que aconteceu lá com as pessoas que foram no Conselho de Pastores, um evento que teve, que eu ministrei no Conselho de Pastores de Carapicuíba. Quem mora em Carapicuíba? Bom, tudo bem, aquilo lá foi só para pastores. Mas logo você vai ser pastor, você vai lá. Então põe aí, Carol. Ele mandou uma mensagem de um milagre que Deus operou lá. Para honra, glória e louvor, não estou pondo isso para minha glória não, hein? Se você pensar isso, eu vou te pegar lá fora bonitinho. Amém? Põe aí, Carolita. Apóstolo Miguel, são vários testemunhos do que Deus fez na noite de sábado, usando a sua vida. E um desses testemunhos é dessa irmã, o nome dela é Sheila. Ela vinha sofrendo com uma infecção urinária há muito tempo, com muitas dores, e sempre com medo de ir no médico, pensando que ia ser coisas piores e tal, com aquele medo, como ela mesma fala aí nas palavras dela. E o Senhor orou por ela no sábado à noite, e ela está confessando aí que nem acreditava muito que isso poderia ser possível, mas que ela realmente viu que Jesus a curou. Apóstolo, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, pelo que o Senhor é, pelo homem de Deus que o Senhor é. Para a glória de Deus, toda a glória para Ele. Um beijo no coração. Para a glória, honra, louvor, exaltação de Jesus. Amém? Agora, Deus, Ele quer usar não só a mim, quer usar você. E tomara que Deus possa usar. O presbítero, está aí, o presbítero Casagrande, ele foi comigo lá. E ele viu algumas coisas, porque eu chamei lá também para que nós orássemos. A Tati também está aí, também chamei lá na frente para que estivessem comigo lá, para orar pelo povo. E se você sair comigo, eu vou fazer isso. Eu vou pôr você para orar junto comigo lá. Porque é bom termos essas experiências. Amém, amados? E se alguém quiser ir, amanhã vou estar na inauguração da nova igreja do Caminhar, lá em Cajamar. Deus cumpriu uma palavra que Deus trouxe através da minha vida, que eles estariam logo, logo num lugar 4 vezes maior onde eles estavam. E de fato aquele lugar é exatamente 4 vezes maior onde eles estavam. Então ele fez questão de me chamar para essa inauguração. Então se você quiser ir, vamos sair daqui que horas? Não sei, umas 6h30. Porque aqui perto, né? Cajamar é perto. Não é, Clay? Então quem quiser ir, esteja aqui 6h30, nós vamos todos juntos. E depois nós vamos tomar sorvete. Com os nossos gorros. Amém? Espírito Santo fala neste lugar conosco, em nome de Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 26, um dos textos base, para conhecermos a vontade de Deus. Porque hoje, você vê muita gente perdida nas igrejas.
perdida, sem saber o que está fazendo lá. Com o emocional abalado, sentimentos destroçados. Pessoas que estão andando de lá para cá, sem saber o que fazer. E aí? Por quê? Porque não estão no centro da vontade de Deus. É simples assim. E para muitos não é simples. Mas vamos lá. Olha o que diz aqui. Foi uma passagem que eu falei até na quinta-feira passada, mas nós vamos falar com mais propriedade isso aqui, pela revelação de Deus. O grande significado dessa passagem que Paulo fala. Da mesma maneira, quem trouxe a Bíblia? Levanta a mão. Quem não trouxe? 400 pessoas não trouxeram a Bíblia. Amados, eu vou ficar muito bravo, hein? Quem não trouxe a Bíblia? Levanta a mão, quem não trouxe agora? Ele, aqui. Pega lá, querida, a Bíblia. Lá na caixa de Bíblias que esquecem aí. Amado, não estou sendo chato. Não vai deixar de vir aqui porque eu falo isso. Mas é importante, é a nossa ferramenta. Aqui dentro você vai encontrar vida. Revelação. Poder de Deus. Cristo, esperança da glória. Amém? Revelações profundas de Deus pelo Espírito você vai encontrar aqui, em nome de Jesus. Aleluia. Isso, lá vem Ercília com a caixa de Bíblias emprestadas. Aleluia. Ela tem, não tem? Ela trouxe. Amém. Glória a Deus. Hã? A sua amigona? Ela te empresta, porque ela senta do seu lado. Amém. Então você vai ler junto com a... Ela tem, menina. Amém. Glória a Deus. Lama Surianda, Lama Raia. Deus vai operar uma cura na sua casa. Aline. Tá vendo? Não esqueci o nome dela. Eu sei o nome de quase todos aqui. Cuidado, hein? Porque eu oro por você. Amém. Amém? Por isso que Deus me abençoa, porque eu oro por você. Aleluia. E eu vou continuar orando. Fica tranquilo. Mas você tem que orar. Amém? Você não ora, a carne te pega de todos os lados. Mas vamos lá. Da mesma maneira também o Espírito ajuda em nossas fraquezas. Não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Tem muita gente que só lê isso e sai fora do contexto. E pensa que o Espírito, não preciso orar porque o Espírito Santo intercede por mim. Mas só que muitas pessoas que falam isso estão totalmente desalinhadas com a vontade de Deus. Estão com motivações errôneas no coração. E estão pedindo coisas que Deus não quer dar para elas, porque são coisas que, na realidade, em vez de edificá-las, vão destruí-las. Vou falar já daqui a pouco em Tiago, capítulo 4. Então vamos ler o contexto, versículo 27. E aquele que examina os corações sabe qual a intenção do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é quem intercede pelo santo. Você é santo? Santo é separado para Deus. Agora, quando que o Espírito Santo intercede por nós, pelos santos, como está dizendo? De acordo com a vontade de Deus. Não vem dizer você que ele intercede por qualquer coisa. Porque às vezes nós estamos enfraquecidos por várias razões. Mas o nosso coração está de fato querendo fazer a vontade de Deus. E as intenções do nosso coração são as intenções de Deus para nós. Então, mediante isso, o Espírito Santo vai pegar isso, porque diz que ele sonda, e ele vai levar para Deus, porque as motivações, as intenções são de acordo com a vontade de Deus. É o que ele está falando aqui.
Porque segundo, eu vou falar de novo, porque segundo a vontade de Deus é que intercede pelos santos. Não é pela tua vontade. Eu já encontrei pessoas que me falaram assim, eu vou dizer sem medo de errar. Eu não quero a vontade de Deus, eu quero a minha vontade. Porque muitos entendem que a vontade de Deus é dolorosa. E não é. É boa, perfeita e agradável. Eu vou chegar lá daqui a pouco. Você está entendendo? Porque a carne está falando mais alto. E muitos deixam a carne falar mais alta. E eles acabam totalmente desconectados da vontade de Deus e não ficam sabendo da vontade de Deus. E não sabem nem como buscar a vontade de Deus. E ficam pessoas perdidas na igreja. Impressionante isso. Porque quando Jesus foi ensinar a oração, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Agora muitos pensam o seguinte, seja feita a minha vontade no céu. Não, muitos pensam dessa forma. Mas tem tanta gente com as motivações erradas, totalmente conturbadas com relação àquilo que elas querem, que Deus não pode chegar lá. Elas impedem Deus de mostrar para eles qual é a vontade dele. E como ele estar, melhor dizendo, como ele estar no centro da vontade de Deus. Por isso que eu falei, eu vou repetir isso. Por isso que tem muita gente depressiva na igreja. Na igreja. Eu nunca vi tanta gente atrás de psicólogo, psiquiatra. Não deveria ser assim. Mas eu não estou contra psicólogo, psiquiatra. Não estou contra isso. Mas o que entristece é que essas pessoas procuram psicólogos e psiquiatras porque não sabem a vontade de Deus. Porque estão fora, na realidade, da vontade de Deus. E por isso ficam perdidas. Amém? É isso mesmo. Sendo que Deus tem planos excelentes para nós, para cada um. Eles já estão estabelecidos. Mas quanta gente está totalmente desalinhado ao que Deus já preparou para você. Deus já fez, já estabeleceu para cada um. Se você estiver alinhado com a vontade dele, saiba que ele te separou quando estava no ventre da sua mãe. Pois é isso mesmo. Paulo fala sobre isso. Gálatas, capítulo 1, eu falei outro dia isso, mas vamos lá. Antes do tempo, até porque eu ia depois, mas vamos agora, Gálatas, capítulo 1, versículo 15. Amém. Deus tem um futuro brilhante, porque eu bem sei os planos que tem para vós são planos de paz e não de mal, para dar esperança e futuro. Quem está no centro da vontade de Deus sabe do seu futuro. Tem a revelação exata de Deus na sua vida. E tem muitos benefícios com isso. Amados, Deus quer cuidar de você. Agora, eu quero falar, eu preciso falar isso primeiro, mas eu quero falar sobre os mandamentos na lei do Espírito. Tem mandamentos. João fala assim, em 1 João capítulo 5, que os mandamentos, então tem mandamentos. Não tem nada a ver com a lei, mas tem mandamentos da graça. E os mandamentos de Deus não são penosos, mas tem. Porque se nós vivermos diante de Deus sem regra nenhuma, sem mandamento nenhum, nós vivemos como pessoas esculachadas, todas sem zelo nenhum, todas nas mazelas espirituais. Amém, amados? Dizendo que Deus é bom. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Deus te chamou, eu tenho certeza, Deus chamou a cada um aqui no ventre. Isso é sem medo de errar. Deus me chamou a cada um que está aqui. Sendo pastores ou não, Deus te chamou. Por um propósito. Dê um aplauso a Jesus por isso. Deus te chamou mesmo. Então, se Deus te chamou e te chamou mesmo, você precisa conhecer isso, você precisa saber disso. Qual o propósito de Deus? Amém, queridos?
Agora, tá, Paulo, ele vai falando no livro de Romanos, é tremendo. Ele fala lá várias coisas a respeito da lei, obras, falando no capítulo 2, capítulo 3, no capítulo 1, ele chama atenção para as pessoas que estão dando glória para homens, para a criatura. E aí ele vai entrando e fala sobre leis e obras, e vai falando sobre o pecado, que superabundou o pecado, porque o primeiro homem pecou e todos pecaram. Aí ele fala, por um homem veio o pecado e por outro homem, que é Cristo, veio a redenção, amém? Aí ele vai falando, capítulo 5, capítulo 6, fala do Espírito Santo, da aprovação da nossa fé. O Espírito Santo foi derramado em nossos corações o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. No capítulo 6, ele fala sobre a redenção, sobre o batismo, sobre o velho homem ter morto e ter renascido, e ter nascido um novo homem. E ele vai falando da briga da carne com o Espírito no capítulo 7. No capítulo 8, ele fala sobre estarmos em Cristo, que não há condenação alguma para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém. E ele vai falando da oliveira, da seiva da oliveira, que já no capítulo 11, que nós éramos zambujeiros e fomos enxertados na oliveira, que é a unção dele, amém? E ele vai falando sobre Israel, até que o número de gentios se completem, e aí Jesus volta, e aí chega no capítulo 12, vem um negócio da vontade de Deus. Então, Romanos capítulo 12. Amém, queridos? Deus é tremendo, Ele preparou tudo e mais um pouco, para nós sermos pessoas bem-aventuradas. Portanto, vamos lá. Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo. Eu vou parar aí para depois nós continuarmos. Ele vai falando de situações para que nós cheguemos a conhecer a vontade de Deus. Que ele vai falar lá na frente, é boa, perfeita e agradável. Mas tem 4 coisas aqui. Nós precisamos estar atentos a ela. Primeiro, apresentar o nosso corpo. E apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo significa apresentar tudo que nós temos, tudo que Deus nos deu para Ele. Apresentar a nossa fala, nossas cordas vocais, o nosso cérebro. Apresentar as nossas vias respiratórias, nossos pulmões, as nossas pernas, as nossas mãos. Apresentar a nossa locomoção diante de Deus. Apresentar o que Ele nos dá, apresentar os talentos, os dons, apresentar tudo que Ele nos dá, os recursos, e apresentar, porque isso tudo é para você, para o teu corpo, amém? Amém? Só tem esse, lembra que eu falei? Só tem esse corpo, não tem outro. Então significa você se apresentar a Deus. Deus, eis-me aqui. Eu estou me apresentando diante de ti. E se você vai se apresentar diante de Deus, porque Ele está dizendo aqui, é uma verdade, está implícito que Deus vai pegar você, já que você está se apresentando como sacrifício vivo e não morto, sacrifício vivo, tudo que eu tenho aqui é para o Senhor me usar aqui na terra. Eu apresento isso vivo para ti, Senhor, para que o Senhor pegue tudo isso e use para os teus propósitos. Agora, quantas pessoas que não fizeram isso ainda? Que não se apresentaram a Deus. Porque, amados, Deus não quer usar só a mim, ou só os pastores, ou alguns obreiros que fazem parte. Não, Deus quer usar cada um aqui. O problema é que muitos não fizeram isso. Muitos não se apresentaram. E ficam sofrendo. Porque está escrito aqui, não vai dizer que não, está aqui, Paulo falou. E muitos sofrem por causa disso. Isso, o fato de não se apresentar, é o mesmo que você dizer para Deus, tudo que eu tenho é meu mesmo. Eu não quero saber me apresentar a ti. Tudo que o Senhor me deu, na realidade, porque Ele que deu,
Ele deu e ainda te salvou, porque este corpo estava como o corpo do pecado. Você lembra que eu falei da mensagem do corpo? Esse corpo era usado pelas potestades do ar, era filho da desobediência. Esse corpo andava segundo o curso deste mundo, certo? Mas você disse que se arrependeu, se converteu, se entregou a Cristo, se entregou a Cristo. Então, quando você fala, entreguei a minha vida a Cristo, você está dizendo, e está implícito, eu vou falar isso de novo, que você está se apresentando a Ele. Agora, Senhor, a minha vida aqui é tua. Então a use para a tua glória. Então este é o primeiro passo, porque é o primeiro que ele está falando aqui. Apresentei, se apresentar a Deus. Você já se apresentou a Deus? Tem mais coisa aqui que eu vou falar. São 4 coisas. Para depois falar dos benefícios da vontade de Deus. Você já se apresentou? Tenho certeza que muitos não se apresentaram a Deus, amados. Se você olhar por aí, tem muita gente que pinga de igreja em igreja e não cria raízes. Porque nunca se apresentou a Deus. E nunca ficou num lugar para crescer ali com um propósito. Porque quando você está no centro da vontade de Deus, vai acontecer uma coisa, você vai gerar frutos. Porque é o que Deus vai pedir lá. Porque Deus não vai pedir nada material. Você não vai levar nada material para lá. Eu não sei, hoje você vê muita gente só correndo atrás disso, de coisas materiais. Só buscando as mãos de Deus. Jesus, quando veio aqui, quando ele falou, quando ele pregou, e como os outros pregaram também, como está aqui nas Escrituras, ele não falou que Deus ia te dar isso, essas coisas materiais. Ele nunca falou isso. Tudo bem, isso é uma consequência de Deus cuidar de você aqui. Tá? Não pensa que você servir a Deus, você vai ficar pobre, rasgado, roto e desgraçado. Não. Primeira coisa, a graça está sobre você. Como Deus falou para Paulo, quando Paulo pediu para que ele tirasse aquele espinho na carne, mensageiro de Satanás, que foi amando de Deus, por um propósito de Deus, enviado a ele para esbofeteá-lo. Ele apanhava em todo lugar que ele ia. Era varadas, era açoites. Ele tomou 5 quarentenas de açoites menos uma. Que louco! E foi traído, passou naufrágio, perigos de naufrágio, perigo de rios, perigos entre patrícios, traições, e vigílias, orações, e um monte de coisa. Mas só que ele apanhava muito, apedrejado. Nossa! Aí ele falou, Senhor, não aguento mais, tira esse espinho aí. Como é que faz? E ele recebeu o espinho na carne por causa das revelações que ele tinha, por causa da excelência das revelações. Foi-me dado um espinho na carne, ou seja, um mensageiro de Satanás que veio para me esbofetear. Eu orei 3 vezes a Deus, e Deus, depois de 3 vezes, falou para ele, Paulo, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo estava no centro da vontade de Deus. Se não fosse Paulo, nós não teríamos as excelentes revelações que temos aqui. As cartas maravilhosas de Paulo, que ele escreveu, e muitas delas preso. E aí? Amados, eu vou dizer uma coisa. Aqui no Brasil é um lugar muito livre. E você pode agir espontaneamente, pregar o evangelho em qualquer lugar. Eu falei até no meio do mercado, eu estava lá, eu mandei bala na vida das mulheres lá. Falei, e não falei baixinho, falei alto. Que era para todo que passasse ali, escutasse. Porque a palavra vai ecoando, essa semente é poderosa, mas a gente não sabe até onde ela chega, porque o Espírito Santo a conduz. Mas, eu tenho que falar daquilo que eu creio, daquilo que eu vivo, eu tenho que falar para as outras pessoas. Mas, amados, o fato é que muita gente está desconectada da vontade de Deus, e não sabe. E não está cumprindo os propósitos de Deus. Então a primeira coisa, apresente o teu corpo. Apresente a tua vida diante de Deus. Essa que é a verdade, porque é o que ele está falando, e é uma verdade. Porque ele vai falar lá na frente sobre a vontade de Deus. Amém, amados? Amém. 2. Santo. Santo. Quando ele fala santo e agradável, estilo de vida. Estilo de vida
Se o nosso estilo de vida não for santo, que é o que ele está falando, então, amado, significa que nós estamos com o pé no mundo. Eu vou dizer uma coisa, hoje existem redes sociais de tudo quanto é jeito. Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, internet. Hã? Essa é nova, hein? O quê? Fala para mim, alto. Snapchat. 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 Essa, de onde veio isso? Hã? Vídeo. Ok. E o mais poderoso, WhatsApp. Amados, tem muita gente que não usa isso com maturidade. Usa para falar mal dos outros. Usa para ter conversas que são tendenciosas. Às vezes, 2, 3 horas da manhã, tá plim, 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 plim. E tem gente que fica até 3, 4 horas da manhã no bendito WhatsApp. Eu vou dizer bendito, porque se você pode usar como uma ferramenta poderosa para nós nos comunicarmos sadiamente, não nefastamente. Amém? Com muita sabedoria e maturidade, amados. É importante ferramenta, mas quanta gente, crente, está usando de uma maneira errada, deturpada, e pondo um monte de piada, um monte de cachacice ali, que misericórdia. Desculpe o termo. Mas tem coisa lá que não dá nem para você ver, ler, ouvir. Nós precisamos saber usar isso. Para, sim, mandar as mensagens que edificam, das coisas de Deus, coisas que realmente vão te pôr para cima, coisas que vão, de fato, te envolver na unção, na presença de Deus, que vai fazer com que você busque mais a presença de Deus, busque mais a unção de Deus, busque mais estar íntegro e reto diante de Deus, busque mais uma vida saudável e santa, que é o estilo de vida. Amados, o John Bernard, ele disse uma coisa. Você vai achar a igreja no mundo e o mundo na igreja. E é uma verdade. Porque quantas mensagens pífias têm sido ministradas? Quantas doutrinas tendenciosas têm sido ministradas? Quantas pessoas estão ouvindo aquilo que elas querem ouvir, que deixam bem a alma delas, oh, que bom, o ego delas, mas o espírito enfraquecido e vivem uma vida cambaleante aqui na terra e se dizem crentes. Sou evangélico. Quanta besteira que muitos têm ouvido, porque não estão vivendo uma vida santa, separada para Deus. Amados, isso é terrível. É terrível. E como é que uma pessoa dessa pode descobrir a vontade de Deus para a vida dela? Como é que ela pode chegar lá? Se tudo que ela faz tem a moldura do mundo. São coisas que de fato são da velha natureza dela e que eu falei outro dia, Deus me deu isso. Muitos de nós, muitas pessoas, depois que saíram, foram libertos da sua antiga natureza, do mundo, e começaram -se a chegar a Deus, e chegaram com amor, com uma entrega verdadeira, começaram a buscar, e o Espírito Santo então teve liberdade para começar a lapidar, para começar a consertar essa pessoa. Ela queria a palavra, que é a água, e a água começou a lavá-la. E Deus então começou a imputar as coisas novas, inferir as coisas dos céus na vida dela. Ela começou a crescer, mas de repente, alguns requisitos do mundo começaram a ser praticados. Sabe com que desculpa? Não, isso não tem nada a ver. Isso não tem nada demais. Porque são coisinhas. Que não vão me afetar. Não vão uma vírgula. Satanás sabe como pegar. E é por aí mesmo, é minando o terreno, amados. Daqui a pouco ela está falando algumas coisas que também falava lá no mundo. Então ela passa a não viver uma vida santa, um estilo de vida santo. Porque começa, de repente, a
em algumas coisas, a ter o estilo de vida do velho homem. Infelizmente, é isso mesmo. Mas nós somos separados do mundo, separados para Deus e tirados do mundo. Separados do mundo, não tem mais nada a ver com isso. Ah, mas estou no mundo. Pastor, você fala muito sobre isso, mas eu estou no mundo. Muito bem. Você está no mundo, mas não pertence ao mundo. Porque lá no seu trabalho, você conhece muitas pessoas que são ímpias, que são pecadoras. E muitas vezes você vai almoçar com elas. Vai até jantar muitas vezes com elas. E você convive lá no meio delas, no seu trabalho. Elas trabalham lá na mesma empresa que você. Mas só que você não é conivente com o que elas fazem. É diferente. É diferente. Você quer ver uma coisa? Às vezes uma pessoa vai falar alguma bobagem. Não posso falar isso porque o Pedro é crente. O mundo sabe quem você é. Essa é uma prova. Outro dia teve aquele programa, né, de televisão de comentarista de futebol lá. Como é que chama aquele cara? Lá que foi jogador do Corinthians. Neto. Então, teve uma mulher aí que foi fotografada para uma revista masculina. E não que ele tenha mostrado na televisão, mas ele começou a mostrar para algumas pessoas que estavam lá. E o Miller estava lá, o Miller é crente, realmente cheio do Espírito Santo. E aí ele chegou perto do Miller, não, para esse não, esse eu não posso mostrar. O mundo sabe quem você é, mas quando você realmente está separado de lá. Nós estamos no mundo, mas vivemos à margem do mundo, entenda isso. E não podemos ter as práticas dele, porque senão o nome do Senhor não vai ser glorificado. E a nossa vida, então, vai ser melhor estar lá. Para estar pecando, é melhor ficar no mundo pecando, amados. Escuta o que eu estou falando. É sério isso. Porque você é crente de verdade ou você não é. Não tem meio termo. Não tem esse negócio. Um pouquinho, fazer um pouquinho dessas coisas. Não, não tem isso. Você deu os teus olhos para Deus. Quando se apresentou a Deus, como eu falei, muita gente ainda não se apresentou. Isso é importante mesmo, porque quando você se apresenta, Deus vai falar com você. Eu tenho certeza absoluta, porque você está dizendo, usa a minha vida para os teus propósitos, Senhor. Usa o meu corpo e tudo que o Senhor me deu para os teus propósitos. Tenho certeza que Deus vai fazer. Mas quantas pessoas que mesmo tenham se apresentado, começaram, depois de um certo tempo, algumas práticas que são de lá, do seu velho homem. E isso não é ter um estilo de vida santo, porque ele falou santo, sacrifício vivo, santo, para ser agradável, santo e agradável a Deus. Quantas pessoas estão aí desviadas, mesmo na igreja desviadas? Jesus falou uma coisa, e é uma verdade, amados, não vai dizer que não, porque ele falou. Está lá em Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Procurar entrar pela porta estreita. Porque larga é a porta que dá para a perdição, e muitos entram por ela. Mas procurar entrar pela porta estreita, porque apertado é o caminho. E são poucos os que se acertam com ele, com essa porta. Porque o lugar para ter mais pessoas desalinhadas com a vontade de Deus é na igreja. Muito embora sabendo como conhecer a vontade de Deus, elas não querem conhecer porque as motivações que elas têm são mais preferíveis para elas do que a vontade de Deus. Amém? Ou não? Lógico. E diz que é o vosso culto racional, essa é a maneira racional de você se apresentar a Deus. E aí diz, não vos conformeis com este mundo. Não vos amoldeis, em outras traduções, não vos amoldeis a este mundo. Você não tem mais nada a ver com ele. Pastor, mas uma novelinha não faz mal. Porque o fulano, fala o nome de um ator aí. Eu não sei o nome dessas. Minha esposa sabe mais que eu. Eu não sei, nem quero saber. Fala o nome de um ator. Antônio Fagundes, mas tem mais novos.
Como é que é aquela... Hã? Janeque. Não tem problema. O diabo vai entrar dentro da tua casa e vai se sentar lá no teu sofá, junto com você. Cuidado das coisas que você assiste. Esses olhos é de Deus ou não? Eles foram apresentados a Deus? Se o teu olho direito faz pecar, arranca ele. No sentido de você anular. E aí? Novelinha, filmezinhos, e daqui a pouco ele está entrando em pornografia. Os teus olhos estão vendo. Mas, sabe quando a pessoa é verdadeiramente crente? Quando ela está sozinha. Pensando que Deus não está lá. Pensando que Deus não está vendo. Ninguém está vendo. Tem pessoas que são difíceis para deixar de ser carnais, de serem carnais. É impressionante. É impressionante. Como tem muitos de nós fora dos princípios, amados. Que vida é uma vida de estilo santo? Não é. Então ela está amoldada ao mundo, mesmo tendo confessado Jesus como seu Senhor e Salvador. Está amoldada lá. E aí como é que faz? Se Jesus volta. O que eu estou falando é um alerta de verdade. Amém? Não vos amoldeis, você não tem mais nada. Mas eu estou lá, como é que faz? Eu falei para você, você convive com pessoas. Não tem problema nenhum que você vai almoçar com elas, porque a teu estilo de vida pode fazer com que o Espírito Santo que está na sua vida convencê-las, libertá-las, abrir os olhos dela. Olha o que diz aqui, boa essa. O que diz aqui em 1 Coríntios, capítulo 5, a partir do 8, se não me engano, 1 Coríntios, capítulo 5, é bom a gente dar. Versículo 9, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 9, e até o 11. Olha o que ele fala aqui. Interessante isso. Porque a tua vida é um modelo de um estilo do céu ou não. Você não é mais daqui, você é do céu. Amém? Você já era do céu, e você sabe muito bem. Ele é do céu mesmo, eu conheço a vida dele. Ele tomava 5 engradados de cerveja de quinta a sábado. Terminava no sábado, às vezes, ele ia buscar mais. Eu posso falar que ele me autorizou a falar. Hoje, como é que é a sua vida? Você tem nojo disso. Tem nojo. Hã? Ele está salvo, está liberto. Ele glorifica a Deus. Ele é um exemplo de vida para muitos. Ele estava para se separar quando ele conheceu Jesus. Hã? Eu falei porque ele me autorizou outro dia, tá? Uau! Uau! Aplauda a Jesus aí. Uau! Uau! Nós não temos mais nada a ver com isso. E Deus fez uma obra na vida desse Gero que alegra o meu coração. Pegou ele mesmo, sacudiu, chacoalhou, tirou tudo que não prestava. Fez a reconciliação dele com a esposa, porque já estava em vias de haver uma separação. Você sabe uma coisa que dói? Não é ver 2 homens se casando no mundo. É ver 2 crentes se separando na igreja. 2 crentes, que eu digo homem e mulher. Isso, porque o mundo é isso mesmo, vai ficar cada vez pior. Como já disse, todos os pré-requisitos para a vinda de Jesus já foram preenchidos. As coisas estão cada vez mais cambaleantes, mais podres, mais demoníacas, satânicas e por aí vai. Agora, isso é triste, quando você vê crente que já está na 2ª, 3ª mulher. E aí? Aliás, estou sentindo falta da apóstola. Tá, né? Mas tem 2 dias que não dá para falar com ela. Porque ela está no barco, está num lugar agora que não pega. Não pega nem pernilongo lá onde ela está. É verdade. E eu aqui, falei, agora, preciso falar com ela, preciso perguntar algumas coisas. Onde é que está isso? Onde é que está aquilo? Que gaveta que está o negócio?
estava procurando um alfinete. Agora, não sei. Ela falou que estava num lugar que não deu para falar, mas não está. E aí você fica meio perdido. É verdade. O lixeiro passa a segunda, quarta e sexta. Eu já perdi 2 dias. Porque você esquece. Eu estou falando a verdade. Agora amanhã é minha última chance. Eu já pus até no celular. Lixeiro. Pus 14 vezes. Lixeiro. Como ela faz falta. Pai, você não sabe, você não tem ideia. Não, alguns devem ter ideia, mas ela faz uma falta. Eu fico falando, puxa, como ela é melhor do que eu, gente. Eu queria ser assim. Ela vai mesmo, ela encara, ela ajuda, ela tá lá. Consegui falar com a Ana assim um tantinho de nada. Ela falou, estou num lugar que deu para pegar, mas ela está lá dentro atendendo. Vai até 8, 9 da noite. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus, pela varoa que tu me deste. Eu prometo que não vou brigar mais com ela. Não é verdade? Não dá. É que você vai pensando, você vai lembrando de muitas coisas. Você fala, puxa, estou precisando dela aqui. Mas as pessoas que estão lá estão precisando muito mais. Por isso que ela está lá. Eu tenho certeza, ela vai trazer muitas experiências. E o estilo de missões aqui vai mudar. Vai, não é, Clay? Vai, se não estiver lá, eu vou te pegar na sua casa. Pelo pé, assim. Se estiver dormindo, eu vou lá e puxo o seu pé. Aí você vai querer me expulsar pensando que é demônio. Mas não é, não. É para você... Amém, amado? Glória a Deus, aleluia. Por isso que eu abro a minha boca e prego, amados, porque nós só temos essa vida aqui, pouco tempo aqui na terra, né? Para falar das coisas de Deus. Mas aqui está. Já por carta vos escrevi, está ligado, que não vos associeis com os que se prostituem. Não faça sociedade com o mundano. Com isso, aí vem um negócio, e muitos pegam isso aqui e fazem uma salada, mas eu vou explicar. Com isso, não quero dizer propriamente com os impuros deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras. Nesse caso, você seria necessário sair do mundo. Entendeu? Você não entendeu, mas eu vou explicar. É o que eu falei aqui, você convive com essas pessoas. Porque você tem que conviver. Tem que conviver até para que elas vejam quem você é. Vejam as suas práticas, vejam o seu estilo de vida e comecem a refletir a respeito disso. Pô, essa pessoa é diferente, hein? Olha o que ele fala, olha como ele fala. Olha, eu vi ele orando outro dia para uma pessoa. Nossa, foi tremendo, a pessoa foi curada. Porque se teu corpo, a tua vida está em sacrifício vivo nas mãos de Deus, Deus vai usar a sua vida poderosamente. Porque aí você vai estar de fato fazendo a vontade de Deus. Amém, amados? É isso que ele diz aqui. Ah, mas muitos dizem assim, mas apóstolo, é difícil. A palavra é difícil, é melhor morrer. Tá, é melhor morrer mesmo. É para a palavra, Cristo, é para você morrer. Morrer para esse mundo. Morrer para essa vida pregressa. Porque nada vai contribuir para o bem essa vida pregressa. Está entendendo? Amém. Aleluia, nada, absolutamente nada. Então, por isso que é preferível morrer. Então, você morre mesmo. Morre no sentido de o passado não tem mais efeito nenhum na sua vida. Amém. E você viver uma vida no Espírito. Ligado, porque você não é mais aqui, você é cidadão dos céus. Diga, eu sou cidadão dos céus. Eu sou cidadão dos céus. O céu está dentro de mim. O poder do Espírito está na minha vida. Cristo está em mim. Eu posso levar esperança para muitos. Aleluia, glória a Deus. E é isso aqui. Não, agora vocês querem, não vos associeis com aquele que dizendo-se irmão. Aí ele está falando das pessoas de dentro. Está entendendo? Olha a conotação, como é diferente. Que vos dizendo, irmão, for devasso,
avarento ou idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com tal nem ainda comais. Está falando com os de dentro. No versículo anterior está falando com os de fora. Está entendendo aqui? Olha o contexto. Tem muita gente que usa errado isso aqui. Agora, com os de dentro que fazem essas coisas, nem comais com eles. Misericórdia. Você está vendo que o cara realmente é joio e não quer saber de se converter. Por mais que você diga, por mais que você fale. Paulo está dizendo. Não sou eu. Paulo está dizendo pelo Espírito Santo. Então as minhas palavras são as dele também. Amém, amados? Cuidado, veja com quem você anda. Você não pegar o espírito da pessoa, mano. Quantas pessoas que se tornaram orgulhosas, soberbas, porque anda com soberbo e orgulhoso. O evangelho é para os pobres de espírito. Entendeu? Para aqueles que se rendem. Para aqueles que não causam barreira, muralhas, resistência. Quantas pessoas são resistentes? São pessoas difíceis. Mas você não. Amém, amados? Amém. Ok. Volta um pouquinho lá em Romanos capítulo 8, que eu deixei de falar um negócio aqui, mas depois a gente volta lá. Espera aí, já vou terminar, fica tranquilo. Não dói. A injeção indolor. O versículo 28 faz parte do contexto, que eu não li, porque eu estava com pressa de ir em Romanos capítulo 12, mas eu li o 27, que eu já expliquei para vocês. Agora o 28, Romanos capítulo 8, diz assim: sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Agora olha só, como muita gente mal intencionada. Eles param aí. Param na metade. Todas as coisas, às vezes a pessoa está passando uma luta por culpa dela mesma, por causa das vontades dela, por causa das motivações erradas dela, por causa dos erros dela. E aí vem um irmãozinho e vai passar a mão na cabeça. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam. Não, para o bem. Todas as coisas concorrem para o bem. Não. Para um pouquinho antes até. Todas as coisas cooperam para o bem, viu, amado? Continua. Que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não é para todo mundo. Para aqueles, por exemplo, que não se apresentaram e não estão nem aí com o preço da abobrinha, não querem saber. Então, as coisas que vão concorrer para ele são coisas que é do diabo mesmo. Porque ele abriu uma brecha, ele não quer saber da vontade de Deus na vida dele, não quer saber do propósito de Deus na vida dele. Então, como é que todas as coisas vão concorrer para o bem na vida dele? Vão concorrer para afundá-lo cada vez mais. Você está entendendo, amados? Amém. Em nome de Jesus, o que estou falando é um alerta para que você esteja, de fato, no centro da vontade de Deus. Amém? E isso está de conformidade com o que ele está falando com o versículo 27. Romanos 12. Glória a Deus. Aleluia. Quarto. Eu falei, não vos conformeis, né? Não vos amoldeis de forma nenhuma, em nome de Jesus. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Aqui, ó. Tudo que você vai buscar é para que o teu entendimento seja renovado. Tudo que você vai buscar em termos de palavra, de ouvir a palavra, a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Você ouvir a palavra de Deus e não ser somente ouvinte, isso vai contribuir para renovar a sua mente, para você deixar distante as coisas erradas que estavam na tua mente. Porque o pecado começa aqui. Aquilo que ele pensou, que ele elaborou, assim é. Assim vai ser, está lá em Provérbios 7, acho. Amém, amados? Começa aqui o negócio. É aqui que precisa ser transformado. Porque senão você nunca vai ter a mente de Cristo. Quantas mentes perturbadas que estão dentro da igreja. Que só maquinam o mal, que só falam mal dos outros. Olha o que Jesus diz aqui, para um pouquinho falando nisso. Mateus, capítulo 12,
versículos 34. Vamos lá, Mateus capítulo 12. Mas nós precisamos cuidar da nossa boca, porque você pensou e falou, o cérebro dá um comando, você estava pensando naquilo e você solta às vezes uma bobagem e muitas bobagens. Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12? Mateus capítulo 12, versículos 36, que eu falei, 36 e 37. Amém? Você está legal aí? Amém. Eu vou orar a Deus para Ele te dar um sonho tão contundente que você vai, de fato, ser uma nova pessoa, andar nessa vida para manifestar os propósitos de Deus. Amém, amados? Mas eu vos digo que toda palavra frívola que os homens proferirem hão de dar conta no dia do juízo. Por que pronunciou palavra frívola? Por causa da mente, o que está aqui dentro. É de tanto ele ver muitas coisas, dele conversar muitas coisas, daqui a pouco a mente começa a ficar distorcida lá e ele fala uma palavra frívola. Ou muitas. E aqui está. Vai dar conta. Porque a sua boca é santa. Amados, escuta, teu cérebro, a tua mente é santa. Precisa estar separada para Deus. Para que você tenha a mente de Cristo. Amém? Amém. Amados, pastor, está muito duro. Não estou duro, amados. Estou falando o que ele diz aqui. Porque eu quero que você tenha uma vida mais do que vencedor, por meio daquele que te amou. Posso todas as coisas. Por isso que ele falava isso. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque ele tinha uma vida exemplar. E não é nada do outro mundo você ter uma vida exemplar. Espera um pouquinho, para que você foi alcançado? Você não veio aqui hoje para eu falar para você, Deus vai te dar um carro, Deus vai te dar uma casa, Deus vai te dar $1 milhão por ano, por mês, Deus vai abrir portas financeiras. Deus pode até fazer, não estou dizendo que Ele não possa fazer isso, mas vai ser uma consequência do que você é aqui, conforme está dizendo e eu estou te dizendo. Do teu estilo de vida, da tua forma de caminhar diante de Deus. Está aqui, pelas tuas palavras sereis justificado e pelas tuas palavras sereis condenado. Olha o que é importante. Olha como é sério. Amados, essas pessoas são pessoas que não transformaram, não buscaram, na realidade, a transformação da sua mente. E sabe, põe um monte de bobagem lá dentro. Você sabe que fizeram uma pesquisa, não sei se o pastor Pedrinho que me falou isso, que existe hoje no mundo, isso é uma verdade, muitas famílias, algumas famílias, poucas famílias, as mais importantes do mundo, estão querendo manipular o mundo. Isso é real. Tem um livro que você que leu, que falou Daniel o quê? Daniel Stulin Institute. Tavistock. Ele fala a respeito dessas mentes aí, dessas famílias, que se reúnem para manipular o mundo. E tudo que eles criam com a tecnologia, o diabo usando a tecnologia, porque eu quero falar de dimensão, sobre dimensão no domingo, porque é muito importante isso, porque nós andamos em dimensões. E é muito importante você entender isso, para que você tenha uma vida saudável aqui. E este homem escreve tudo a respeito dessas famílias, da manipulação que fazem com a mente das pessoas, para que elas venham a crer em tudo que vai ser implantado aí, não é? Não é isso? Porque vai ser implantado e já está sendo implantado, é Blue Beam, é um monte de coisa que vai pegar a mente das pessoas. É uma coisa tão sorrateira, tão sutil do diabo, mas eles fizeram uma pesquisa. Escute isso. Ele disse assim, que a mente de um cristão é mais difícil de manipular. Que é difícil de manipular a mente de um cristão. Dê um aplauso a Jesus. Eita, nós! É tremendo isso, amado. É tremendo. Depois do final do curso, eu quero te dar um abraço. Porque o abraço é importante. Sabia que o abraço é importante? Faz você se sentir bem,
faz você se sentir mais pacífico, mais amoroso. Amém, queridos? É sério isso aí. Jesus abraçava os discípulos. Glória a Deus. Então, aqui está, Efésios capítulo 4, versículos 29 e 30. Tem tudo a ver com o que eu estou falando, tudo tem a ver com a transformação da sua mente. Amém, amados? Eu falei, Efésios capítulo 4, versículos 29 e 30. Aleluia! Você é uma bênção, você está me ouvindo? Graças a Deus. Mas não vai chegar em casa e falar para sua mãe, puxa, eu ouvi tanta coisa hoje, que é uma coisa dura daquele apóstolo. Eu não vou mais lá. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Está vendo aí? Mas só que for boa para promover a edificação, conforme a necessidade, para que beneficie os que a ouvem. Quando você ouve palavras boas, palavras do céu, aquela pessoa que está ouvindo vai ser edificada. Você quer conhecer como é que é o estilo de vida de uma pessoa? Anda 2 dias com ela. E preste atenção naquilo que ela fala. Alô? Presta atenção naquilo que ela fala. É simples. E não entristeçais, olha só, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. No qual foste selado. Vem aqui, Gero. Você vai ser o meu exemplo. Vem aqui, pastor Celso, sobe aqui. Presta atenção no que ele disse aqui. Vamos supor, ele é o Espírito Santo. Eu não podia ser o pastor Celso, que é mais alto. Não, eu quero que seja ele. Fica aqui. Fica aqui. Solta os braços. Abre os braços. Ok. Ele é o Espírito Santo. Diz que no qual você foi selado. Então Deus te pegou aqui e te levou lá e te selou nele. Amém? É isso que está escrito. Deus te selou no Espírito Santo. Aplauda a Jesus, aleluia. Oh, glória a Deus. No qual foi selado para o dia da redenção. Vai ter a redenção do nosso próprio corpo. Agora, depende de como ele vai estar para que você seja... o teu corpo seja resgatado, o que fala aqui, redimido daqui. O Espírito Santo possa tomá-lo assim como tomou o corpo de Jesus. Amém, queridos? Você foi selado nele para o dia da redenção. Então, cuidado com a sua mente. Cuidado com o que você vê e ouve. Cuidado com o que você ouve. Porque o que você ouve pode começar a deturpar sua mente. Cuidado. Eu conheço muita gente que acabou passando por lá de lá mesmo. Impressionante. Depois de ter conhecido a palavra da verdade, de ter escapado das corrupções deste mundo, caiu. É o que fala lá em 2 Pedro 2,20. O estado deles se tornou pior do que o primeiro. É melhor não terem conhecido, é melhor que não tivessem conhecido a palavra da verdade, para depois se desviar do santo mandamento. E aí o que diz o provérbio, a porca lavada voltou a revolver-se na lama, e o cão voltou ao seu próprio vômito. Olha como é duro isso. Amados, tua mente é de Cristo. Cuide dela. Amém, amados? Aleluia. Vamos encerrar aqui, porque... Nossa, eu tinha tanta coisa para falar, mas está ótimo. Amém, amados? Amém. Ok. E aí você vai começar a conhecer a vontade de Deus. Glória a Deus. Porque você se apresentou. Glória a Deus. Você teve um estilo de vida santo. Glória a Deus. Você não se amoldou, não se conformou com este mundo. E 4, você de fato transformou, renovou a tua mente. E aí você conhece a vontade de Deus. Esse é o caminho para conhecer a vontade de Deus, porque ele vai dizer aqui,
para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque você vai chorar. Não, eu vou conhecer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Ela vai me beneficiar, porque tem 4 coisas que ela te beneficia. Amém, amados? Amém. Primeiro benefício, o Espírito Santo vai interceder por você. Yes, segunda coisa, o teu futuro vai ser perfeitamente conhecido. Você vai ter esperança e futuro, porque você fica sabendo qual vai ser o teu futuro glorioso, futuro de poder, futuro de unção, futuro de uma perfeita qualidade de Deus, de um aperfeiçoamento. Amém, amados? Aleluia, isso mesmo, glória a Deus, aleluia. Quanto ao contrário, aqueles que estão fora da vontade de Deus, têm um futuro de desgraça. Porque estão fora da vontade de Deus. Ó. Tem que falar o português, claro. É isso mesmo. Eles não têm esperança e não têm futuro. Quanta gente perdida, como eu já te disse aqui, que não tem esperança e futuro na igreja. Amados, cada um de vocês vai começar a trabalhar para Deus. Quantas pessoas que precisam conhecer o Evangelho? Quantas pessoas? Teu vizinho, a tua família, as pessoas do seu trabalho. Às vezes, por exemplo, uma pessoa está no ponto de ônibus, 40 minutos, está ela e uma outra pessoa. Está um crente e uma outra pessoa. 40 minutos esperando o ônibus. E ela sequer, o crente, sequer olha para aquela pessoa. Enquanto ela deve estar com o espírito angustiado para conhecer a verdade, para conhecer aquilo que você tem. E às vezes você nem olha para ela. Amados, eu gostaria que você saísse comigo. Eu fui lá no médico eu precisei ir. É o seguinte, falei, sabe de uma coisa? Eu descobri que se eu fosse de trem e de metrô, ia ser até mais rápido do que eu ir de carro. E eu deixei lá no bolsão, do outro lado do Barueri Shopping. Tem um bolsão lá de estacionamento. Tem até sem parar lá agora. O negócio está sendo modernizado. E aí eu peguei o trem, eu não pago. Se eu for de carro, vou gastar uma gasolina bendita, violenta. Eu não pago. Entrei lá, numa boa. Esperei o trem. Veio o trem. Sentei no trem, já comecei a mandar bala para as pessoas que estavam. Amados, não dá. Você tem que abrir a sua boca. Aí desci na estação Barra Funda. E eu falei, era a estação Marechal Deodoro. É a segunda estação. Falei, que tremendo esse negócio. Gostei. Aí eu fui, desci na boca do gol, lá na Angélica. Eu precisava ir na Angélica, que era o médico, que é o médico. E no número 900, eu andei o quê? 800 metros, nem isso, né, pastor? Nem isso. E estava lá no médico. E já comecei a falar lá para a secretária. Olha, eu cheguei, viu? Olha como eu sou pontual, falei para ela. Cristão precisa ser pontual. Era 10 para as 2 a consulta. Eu cheguei 1h59, não, 1h49. Eu falei, olha como eu sou pontual. Uau, que tremendo. Glória a Deus. E o médico judeu, adivinha? Meu Deus, que tremendo. Quanta oportunidade você tem de falar. Agora eu não vou mais de carro, eu vou de ônibus. Ônibus não, vou de trem e metrô. É muito bom, pastor Celso. Eu fui de pé tem um períodozinho lá, mas foi uma benção. Estava nem aí. Glória a Deus, né? Deus é bom. Você precisa ter esse estilo de vida em nome de Jesus. Aleluia. 2, eu falei o que é 2? Hã? Não, esperança e futuro você tem o benefício. Falando dos benefícios da vontade. 3, terceiro benefício. Deus trabalha em você e por você. Aí que tem aquele negócio. As coisas que você precisa serão
acrescentadas. Então, tudo que for acontecer na sua vida vai ser um preparar de Deus. Você vai saber com exatidão: eu estou neste lugar porque foi um propósito de Deus. Eu estou falando de Cristo para esta pessoa porque foi um propósito de Deus. Porque Deus te preparou para aquele momento. Então Deus está trabalhando em você e por você, amados. De repente começa a cair dólar do céu. Meu filho precisa, ele está no centro da minha vontade. Eu vou abrir portas para ele que ele nem acredita. Eu vou começar a surpreendê-lo. Meu Deus amado, meu querido, isso porque está no centro da vontade de Deus. As coisas se tornam fáceis. Não vai precisar gemer como muita gente geme. Deus está demorando, Deus não quer fazer a obra na minha vida, e começa a chorar e põe Deus nos seus problemas. Tira Deus dos seus problemas, porque os problemas que você tem, você os buscou com a sua mão. Deus não é culpado. Deus não é culpado do que está passando, porque está fora da vontade de Deus, por isso que está acontecendo certas coisas. Amém, amados? Não volte atrás naquilo que você começou a fazer para Deus segundo o propósito dele. Não volte atrás. Deus não tem prazer naquele que recua. É da vontade de Deus que eu vá para aquele outro lugar. Amém. Até vai. Mas entenda uma coisa, amados. Será que é da vontade de Deus que você não dê fruto? Porque tudo que Deus quer, conhecer o centro da vontade de Deus, é para que você dê fruto. Para que deis fruto e vosso fruto permaneça, a fim de tudo que pedirei ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. É esse o benefício. Tudo Deus vai te conceder por causa dos propósitos dEle. Porque você vai estar cumprindo os propósitos dEle aqui. Amém, amados? Não é difícil andar com Deus, nós que complicamos o negócio. Porque fugimos da vontade de Deus. E quarta coisa, jamais você terá um sentimento perturbado. Jamais Deus vai deixar que você tenha um sentimento perturbado ou conturbado. Os teus sentimentos vão estar limpos, para que Deus use os teus sentimentos. Porque Deus quer usar os seus sentimentos, suas emoções. Você não vai ter as emoções destroçadas ou conturbadas que sejam. As tuas emoções vão estar em ordem, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então o teu próprio coração vai estar agradável, vai estar com sentimentos muito suaves, muito bons. Você não vai sofrer, muito pelo contrário. Você vai tirar muitos do sofrimento. Amém? Então, repete comigo aqui. Apresentar-se a Deus. Ter um estilo de vida santo. Não me amoldar ao mundo. Transformar a minha mente. É isso que eu preciso para estar no centro da vontade de Deus. Porque tudo isso vai me trazer muitos benefícios. E Jesus vai ser glorificado. Amém, amados? Aplauda ao Senhor. Mas me ocorreu um negócio aqui agora. Eu sei que muitos têm testemunhos aqui. Mas, quando o pastor Pedrinho conheceu a sua futura esposa, que é a Inaura, ela precisava de um dinheiro. Como é que é a história? Não, é bom falar isso. Ela precisava de um dinheirão para casar, não é? E ela falou: eu não tenho esse dinheiro para casar. Aí que você falou para ela? Por que você não pede para Deus? Pede para Deus, que Ele dá. Só que ela estava fazendo a vontade de Deus. Estava no centro da vontade de Deus. Eu sei, eu conheço eles. E aí, ele falou: mas quanto eu peço? Quanto você precisa? Não foi isso que você perguntou? Eu quero falar direitinho, hein? Ainda bem que você está aí. Quanto você precisa? 1 milhão, não era isso? Muitas coisas.
medrosa. É. Peça para Deus que No mesmo dia, no mesmo dia, à noite, à noite é quando uma causa, uma causa para ganhar. e foi uma quantia bem poderosa, não foi? Ela pagou. Deus te beneficia ou não? Amém. Aplaudo a Jesus. Aleluia. Como é que eu sei que ela estava no centro da vontade de Deus? O pai dela foi um pastor, já está com Jesus, mas um homem que a educou mesmo nos caminhos do Senhor, ali. Arrisca, não é verdade que estou falando? Porque ele me falou, ela me falou. Então, ela estava no centro da vontade de Deus. Porque era para se casar com ele mesmo. E Deus preparou tudo. Amém, amados? Amém. Que nem no meu caso, mas eu não tenho tempo para falar, mas qualquer dia eu falo. Glória a Deus, Deus preparou tudo também.